Não temia a polícia, a sociedade, Deus, nem o inferno, como também não temia nem amava seus semelhantes, mas resolvera e escolhera temer e amar Dom Corleone. Esse trecho que eu acabei de ler, de certa forma, é um resumo de todo o poder e toda a influência do líder mafioso Dom Corleone, um personagem que com certeza é um dos mais marcantes, não apenas do cinema, mas também da literatura. Ele é uma das grandes figuras, se não a grande figura, do livro que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Uma obra que deu origem a um dos maiores filmes de todos os tempos, nada mais nada menos que O Poderoso Chefão, de Mário Puzo. Sendo bem sincero, para mim, esse é um daqueles raros casos em que o livro não supera o filme. Só que isso em momento nenhum quer dizer que o livro é ruim, muito pelo contrário. O Poderoso Chefão da literatura foi uma das minhas melhores leituras desse ano. A questão é que é uma tarefa quase impossível você superar uma produção como essa, que foi dirigida pelo Francis Ford Coppola ali no início da década de 70. Só que, mesmo assim, o livro se destaca como uma excelente oportunidade para quem tiver interesse em conhecer esse mesmo universo com mais detalhes. Mas antes de falar melhor sobre esse livro, eu só queria te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal. Também para se inscrever, para ficar sabendo das novidades, e também para me seguir nas redes sociais. Também te convido para apoiar o canal no Apoia-se, o link está aqui no inicinho da descrição. Com apenas R$10 mensais, você tem acesso a diversas recompensas, como vlogs exclusivos, sorteios de livros, conteúdos extras e por aí vai. No caso do livro de hoje, eu vou disponibilizar apenas para os apoiadores alguns artigos e vídeos que complementam a leitura, além de deixar também uma lista com os trechos desse livro que eu mais gostei. Começando então a resenha, eu acho interessante saber quem foi o Mário Puzo, o autor dessa obra que nós vamos conversar hoje. Ele, que veio de uma família de italianos, nasceu nos Estados Unidos no ano de 1920. Desde a infância, ele criou interesse e curiosidade por literatura, coisa que continuou até a vida adulta, quando ele começou até a publicar os seus próprios livros a partir da década de 50. Indo de romances históricos sobre a Segunda Guerra a obras sobre imigrantes italianos em território norte-americano, os livros do Mário Puzo vendiam muito pouco, mesmo conseguindo algum destaque entre os críticos da época. Viver de literatura era muito complicado, mas mesmo assim ele insistiu em seguir nessa carreira, o que no final foi a decisão correta. Ao que parece, seguindo o conselho de um dos seus editores, o Puzo resolveu escrever um romance sobre a máfia italiana e o crime organizado, se baseando numa pesquisa jornalística que ele fez anteriormente. Graças a isso, em 1969, foi publicado o livro que no Brasil ficou conhecido como O Poderoso Chefão, um best-seller que permaneceu por muito tempo entre os títulos mais vendidos nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o potencial desse livro era tanto que mesmo antes do lançamento, a Paramount já tinha comprado os direitos da obra para produção no cinema. Poucos anos depois disso, em 1972, saiu finalmente o filme do Poderoso Chefão, o primeiro da trilogia. O sucesso, como sabemos, foi enorme. Contando com um elenco com atores como Marlon Brando e Al Pacino, o filme foi indicado para diversas categorias do Oscar, ganhando em 3 delas: a de melhor filme, a de melhor ator para Marlon Brando e também a de melhor roteiro adaptado para Mário Puzo e Francis Ford Coppola. Depois de ler o livro e rever o filme, deu para perceber que a adaptação é extremamente fiel, tanto nos diálogos como nos acontecimentos. Obviamente, não tem como colocar tudo que o livro disponibiliza, mas mesmo assim dá para ver que tem bastante coisa, até porque o filme tem uma duração enorme, né? São quase 3 horas. Eu acho muito difícil, nessa altura do campeonato, alguém não ter a menor ideia do que nós encontramos nesse livro aqui. Mas, de qualquer maneira, para seguir o costume, eu vou fazer um resuminho sem spoilers. Nessa obra, nós acompanhamos diversos acontecimentos relacionados à família Corleone, uma poderosa, organizada e influente família mafiosa de origem italiana. Seu líder é Dom Vito Corleone, um dos personagens mais icônicos que eu já vi. Um homem que é justo, conforme o seu senso de justiça, e que defende a sua família acima de qualquer coisa. Ao mesmo tempo, ele também é uma pessoa implacável e impiedosa, tanto de acordo com seus interesses, quanto também quando alguém não cumpre algo que lhe prometeu.
O início da leitura já nos mostra algumas situações particulares de pessoas que estavam com algum tipo de problema e que acabam percebendo que para resolver elas precisam inevitavelmente da ajuda de Don Corleone. Ele concede o auxílio para aqueles que o procuram, mas sempre deixando subentendido que mais cedo ou mais tarde poderá cobrar favores também. Quem não estiver disposto a ajudar o Dom quando ele precisar, já sabe que a sua vida estará em risco. Ainda no começo do livro, nós acompanhamos o casamento da filha do Don Corleone, momento em que também conhecemos os demais membros da sua família e os seus amigos. Entre eles estavam, por exemplo, os filhos Sonny, Fredo e Michael, além também da presença do conselheiro Tom Hagen, que foi criado como filho pelo próprio Dom. Desses quatro, Michael era o único sem envolvimentos, digamos assim, que tentava não se conectar com as questões do pai ou com as questões da própria máfia de modo geral. O problema é que, por conta de uma guerra entre as famílias mafiosas e também uma certa situação que prejudicou o Don Corleone, o Michael foi sendo levado pouco a pouco para esse caminho que ele tanto tentou fugir. Se tem um livro que eu gostei de ler esse ano, esse livro foi O Poderoso Chefão. Eu até cheguei a comentar isso em outro vídeo, de que a escrita do Mário Puzo é quase que hipnotizante, sabe? Você mergulha na história com muita facilidade. Outro aspecto positivo dessa leitura, especialmente para quem viu o filme, é que na obra nós conhecemos com mais detalhes alguns personagens secundários. Nós presenciamos, um pouco mais as suas origens e também algumas situações que eles vivenciam. Eu gosto bastante disso, sabe? Eu acho que enriquece muito a leitura. Fora que o Mário Puzo usa a linguagem que os mafiosos italianos utilizavam, o que também ajuda muito nesse sentido. Aliás, é muito interessante também perceber a forma como o autor nos mostra como as organizações criminosas da época eram conectadas com diversas coisas do cotidiano, indo desde a padaria até o tribunal. O poder do Don Corleone vem justamente disso, dessa teia de influências que ele construiu. Só que ao mesmo tempo, como vemos, essa mesma rede também gerou diversos problemas. Outra coisa que eu gostei muito nessa leitura foi a de ver momentos marcantes do filme diretamente na fonte, como, por exemplo, a primeira vez que o Don Corleone fala que vai fazer uma proposta irrecusável, ou também a famosa chantagem que ele fez para favorecer o seu afilhado, Johnny Fontane, que é um famoso cantor, que estava querendo seguir carreira no cinema. Esse último caso, por sinal, tem uma história curiosa. Existem boatos que circulam por aí de que o Johnny Fontane foi inspirado, na verdade, no Frank Sinatra, o que gerou um ódio profundo desse cantor pelo Mário Puzo. Nesse livro aqui, muito bom por sinal, chamado Saudades do Século XX, escrito pelo Rui Castro, nós temos 2 capítulos dedicados ao Frank Sinatra, sendo que no primeiro deles, chamado Jovem Olhos Azuis, o Rui Castro, ele explica um pouquinho melhor essa história. Eu vou dar uma lida aqui para vocês rapidamente. Sinatra mobilizou meia Hollywood para convencer Harry Cohn a deixá-lo fazer o teste para o papel de Maggio. Foi outra novela em sua vida, só que em surdina. Durante meses, Cohn não queria nem discutir o assunto, até que quase um ano depois, por algum motivo, mudou de ideia. Frank submeteu-se ao teste, ganhou o papel, fez o filme e, como Cohn previra, conquistou o Oscar. E nunca o clichê foi tão verdadeiro, o resto é história. 16 anos depois, em 1969, o escritor Mário Puzo daria uma versão romanceada do episódio em seu livro O Poderoso Chefão. Uma das partes mais emblemáticas, tanto do livro quanto do filme, é relacionada a uma certa situação onde o Don Corleone ele se utiliza de uma chantagem para convencer um certo produtor de cinema a ceder um papel importante para o Johnny Fontane. E é justamente aí que existe essa conexão entre a história desse personagem e a do Frank Sinatra. Essa ligação que o Mário Puzo fez indiretamente do seu personagem com o Sinatra deixou o cantor com muita raiva, principalmente porque, de certa forma, fez a sua imagem estar ligada com a de mafiosos. E isso, ao que parece, teve até um certo momento em que os dois se encontraram, meio que acidentalmente, num restaurante em Hollywood, e o Sinatra chegou até a xingar o escritor.
Tudo indica que o que acontece no livro não aconteceu exatamente dessa forma na vida real. Mas, de qualquer maneira, o mito ficou. E até hoje é muito difícil você não ligar as duas figuras, né? Você não ligar o Johnny Fontane com o Frank Sinatra. Enfim, pessoal, deixo aqui para vocês a recomendação desse livro. Mesmo se você já conhece a história do Poderoso Chefão, como eu mesmo já conhecia, né? Mesmo também se você acha que ler esse livro aqui não vai ser tão legal como ver o filme, eu realmente garanto, sabe? Vale a pena você dar uma oportunidade para essa obra. A experiência de leitura, ela realmente é muito envolvente. É um livro que eu gostei muito de ter concluído nesse ano. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje e eu aproveito como sempre para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!